Vamos ao CBN São Paulo com notícias da nossa cidade, informações, a participação do prefeito Fernando Haddad. Prefeito, muito bom dia. Bom dia, Thiago. Bom, prefeito, o CBN São Paulo que recebe hoje há muitas dúvidas, reclamações a respeito da lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas feitas a partir apenas de derivados do petróleo em todo o comércio da cidade. E, prefeito, passados aí um pouco mais de 10 dias, né, dessas regras, as pessoas ainda não se acostumaram a levar uma sacola retornável de casa, reclamam ainda bastante, a gente recebe muita mensagem dos nossos ouvintes. O comércio está com dificuldade de receber essas sacolas. Por que essa dificuldade da cidade, da população absorver isso? O senhor acredita que falta talvez aí um pouco de consciência ambiental para a população, na visão do senhor? Acho que falta informação. Um dos objetivos da minha vinda aqui é justamente poder dialogar com o cidadão de São Paulo para esclarecer e relembrá-lo, né, das decisões que foram tomadas. A administração anterior mandou para a Câmara e aprovou uma lei proibindo a sacolinha plástica de qualquer natureza, né, nos supermercados, no varejo em geral. Essa lei foi contestada judicialmente e ela ficou suspensa durante esse tempo todo. Recentemente, o Tribunal de Justiça considerou essa lei constitucional, ou seja, uma lei da administração passada que passou a ter vigência plena nesta administração. Diante da decisão do Tribunal de Justiça, nós tivemos que tomar um caminho. Ou nós proibíamos toda e qualquer sacolinha plástica nos mercados, o que, na minha opinião, traria algum transtorno para o consumidor e também, eventualmente, causaria algum desemprego na indústria, ou nós buscávamos uma solução ecologicamente sustentável. Foi daí que surgiu a ideia, na conversa com trabalhadores, ambientalistas e varejistas, de criar uma sacola que pudesse ser utilizada para coleta seletiva de lixo. Porque São Paulo é a primeira cidade da América Latina que instalou 2 centrais mecanizadas de triagem com capacidade de 250 toneladas por dia. Hoje nós temos aqui na região central e em Santo Amaro as 2 primeiras centrais mecanizadas da América Latina. Então nós temos capacidade de receber muito mais. Elas seriam suficientes se toda a cidade já tiver coleta seletiva? Não, existe uma programação para atingir primeiro 10% dos 40% de resíduo seco, porque você recicla nessas centrais o chamado lixo seco, que é basicamente plástico, papel, vidro, e metal. As centrais mecanizadas, qual é a característica dela? A seleção não é manual, são máquinas que usam magnetismo, que usam balística, que usam leitor óptico para separar o lixo, metal ferroso de não ferroso, PET verde de PET transparente, e isso é devolvido para a indústria, ao invés de ir para aterros sanitários. Então, o que eu gostaria de ver acontecer em São Paulo é o seguinte: primeiro, as sacolas estavam proibidas por lei da administração anterior. O tribunal considerou constitucional a lei que estava suspensa. Nós criamos uma sacolinha que pode ser doada ou vendida nos mercados. Agora o PROCON está exigindo a doação. O PROCON entende que os mercados estão abusando, cobrando a sacolinha, porque não estão dando desconto nos produtos, né? Mas é dificílimo de fiscalizar isso, né, prefeito? Por isso que o PROCON está exigindo a doação. Porque como as sacolas eram dadas, as sacolas poluentes eram dadas, não tem cabimento cobrar pelas ecologicamente sustentáveis, se já estava no preço das mercadorias. Esse é o argumento do PROCON, com o qual eu concordo. Eu entendo que o comércio deveria fazer um esforço no sentido da sustentabilidade. A Lei Nacional de Resíduo Sólido considera o comércio e a indústria como poluidores, né? Conceitualmente falando. Porque você está vendendo um produto que tem uma embalagem. Essa embalagem tem que ter uma destinação. Não pode ir para lixão e aterro sanitário. Tem que ser devolvido. Dentro dessa discussão, a prefeitura não podia fazer uma lei obrigando então a distribuição de sacolas desse modelo, o novo modelo? Nós estamos em contato já com o PROCON. Eu orientei a Procuradoria do Município a entrar em contato com o PROCON
para unir esforços no sentido de uma economia sustentável. Não tem cabimento nós investirmos 65 milhões de reais em centrais mecanizadas de triagem e deixarmos essas duas centrais ociosas. E depois nós ampliamos a frota de caminhões. Já chegamos a quase metade da cidade com coleta seletiva. Então não tem por que a gente não fazer esse esforço, né, de garantir que essas centrais sejam utilizadas na sua plenitude e nós não precisemos mais de aterros sanitários. Imagina você usar terra em São Paulo, que o bem mais caro na cidade é terra. Você precisa de terra para fazer creche, para fazer casa, para fazer hospital. Se usar para depositar lixo, não faz sentido nenhum. O ideal é você reaproveitar esse material, devolver para a indústria, que vai beneficiá-lo. Sobre esse material, prefeito, chama a atenção porque apenas uma empresa tem a capacidade, que é a Braskem, de produzir esse material orgânico para sacolas plásticas, chamado de bioplástico. Não acabou restringindo demais para o comércio? Tem uma empresa só com essa capacidade? É a mesma que produzia a sacola anterior, entendeu? Não é muito diferente da situação anterior. Mas nós estamos em busca... Mas na situação anterior tinha mais de uma empresa com essa capacidade. Acho que não. Sinceramente, acho que não. De qualquer maneira, como está proibida aquela sacola, nós temos que encontrar materiais sustentáveis para poder autorizar a fabricação. Então, se houver um outro material que possa ser colocado à disposição, a Prefeitura está absolutamente aberta para ampliar as possibilidades. O que nós não podemos, por lei, né, é voltar à situação anterior, de produzir uma sacola que vai causar enorme prejuízo para o meio ambiente. E a tecnologia biodegradável? Estou ouvindo isso aqui como o Paulo, por exemplo, o prefeito, escreveu para nós aqui perguntando isso. Por que a sacola cinza não é feita de material biodegradável, já que ela, de qualquer jeito, vai para o lixão? Vai para o aterro sanitário? Biodegradável? É isso que eu estou falando. Nós soltamos essas duas sacolas agora. Sim. Porque nós fomos... Elas são feitas com bioplástico, a partir de material orgânico, mas não são biodegradáveis. E estamos estudando outras possibilidades, tecnicamente recomendáveis. A gente está ouvindo os ambientalistas, o que a gente não quer é descumprir uma lei que o tribunal considerou constitucional, que não foi iniciativa dessa administração. Essa polêmica tem muitos anos. Sim. Os ambientalistas, com razão, defendem a coleta seletiva. Para você ter a coleta seletiva, não adiantava fazer esforço nenhum sem as centrais mecanizadas. Eu, em 2 anos, instalei as 2 primeiras centrais da América Latina. Tenho programação para instalar novas 2 centrais até 2016, o que vai dar a São Paulo uma boa capacidade de triagem, que nós não tínhamos. Mas agora, prefeito, não seria melhor para essa lei, entre aspas, ter a adesão da população se já tivéssemos a coleta seletiva em toda a cidade? Porque hoje está em apenas 2/3 da cidade. E está em... não está em 2/3. Faltam 10 distritos, mas... Está sendo rigoroso, está em metade da cidade. Né? Agora, a entrega da sacolinha, ela não é obrigatória. A sacolinha, nós criamos uma alternativa à proibição total, que é o que a lei anterior determina. A lei da gestão anterior determinava a proibição total de entrega de sacola. É isso que as pessoas precisam lembrar. Não foi essa administração que fez a lei anterior. Mas poderia a atual administração criar uma maneira de engajar mais a população, talvez. Exatamente, foi esse o nosso objetivo. Com a coleta pela cidade. Ao invés de proibir totalmente, nós criamos uma alternativa sustentável e ampliamos a coleta seletiva. Não só a coleta, mas a capacidade de processamento. Você há de se lembrar que a população fazia a seleção em casa e a prefeitura misturava o que a população tinha separado. O que muita gente agora, com a sacola verde, já começou a receber, já começou a colocar, e estão vendo agora o atual caminhão também, com a nova sacola verde, misturar com a cinza e jogar no caminhão junto, porque provavelmente ela não se informou que na rua dela não tem a coleta, né? Não, mas aí está no site da prefeitura e a gente está informando. Todas as ruas que têm coleta seletiva estão informadas no site da prefeitura. Se você ainda não tem a coleta seletiva na sua porta, usa o saco cinza que nós vamos destinar para o aterro. E vamos ampliando a coleta. Nenhuma cidade do mundo implantou 100% da coleta seletiva da noite para o dia. Mas o senhor pretende instalar em 4 anos. Agora, nenhuma cidade do mundo fez o que São Paulo fez em tão pouco tempo. Simplesmente proibir as sacolas. Nos últimos 2 anos,
nós instalamos as 2 primeiras centrais mecanizadas da América Latina. O que eu tenho dificuldade em entender é por que essas 2 centrais mecanizadas de triagem receberam tão pouca cobertura, sendo um fato tão importante para a América Latina. Nós estamos sendo visitados por outros países e nós mesmos, moradores de São Paulo, não sabemos da existência das centrais mecanizadas. Não fosse a TV fechada, que fez o Cidades e Soluções, do André Trigueiro. Com o André Trigueiro, eu não teria conhecido a central mecanizada de triagem se não fosse prefeito. Então veja você como às vezes a gente perde tempo discutindo às vezes coisas exageradamente e coisas tão importantes quanto sustentabilidade a gente não encontra espaço. A ideia da sacola sustentável é chamar a atenção para que São Paulo hoje está na vanguarda do mundo. Nenhuma cidade brasileira tem condições de competir com São Paulo no quesito sustentabilidade. E tem prazo, em 4 anos a gente consegue instalar coleta seletiva em toda a cidade? A meta anunciada na minha campanha era de criar 4 centrais mecanizadas e atingir 25% do resíduo seco da cidade de São Paulo. A meta está completamente dentro do cronograma. Agora, é óbvio que envolve o engajamento da sociedade, porque a separação tem que ser feita em casa. Então, se você não tem a coleta seletiva na sua porta, você ou usa a sacola cinza ou uma outra qualquer, né, que é vendida nos supermercados, como sempre se fez. Se você tem a coleta seletiva, você pode usar a verde para separar metal, plástico, papel e vidro, sabendo que se você depositar essa sacola verde no dia da coleta seletiva, ao invés disso ir para o aterro, como ia até outro dia, ele vai para a central que vende para a indústria, que sustenta os catadores da cidade de São Paulo. Porque nós criamos um fundo e o dinheiro desse fundo é distribuído para as pessoas que mais precisam, que são as pessoas que ensinaram a cidade a reciclar, que são as pessoas mais pobres que fizeram do resíduo sólido o seu ganha-pão. Então é uma faceta interessante da nossa cidade em que o pobre ensina as pessoas supostamente mais abastadas a como fazer daquilo que parecia um problema uma solução para a cidade. Nesses 10 dias, já teve multa ou de residência que descartou errado o lixo ou do comércio que ainda não distribuiu? Nós não pretendemos criar uma indústria da multa. Nós entendemos que a questão ambiental ela tem uma vertente fortemente educacional. Ou seja, deixa eu te dar um dado importante, Thiago. A cidade gasta, e aí é desperdício mesmo, gasta, não é investimento, R$1 bilhão para varrer rua, para tirar bagulho da rua, móvel, sofá, colchão, móveis, utensílios, e para tirar entulho da rua. Material de construção, a pessoa faz uma reforma do banheiro, joga o entulho na rua. Nós gastamos R$1 bilhão que poderia ser destinado à creche, ao hospital, contratação de médico, para isso. Tem cidades do mundo mais ricas que São Paulo que gastam 1/3 disso para deixar a cidade limpa. Tá, mas então, se não tiver multa, vai pegar a lei? Mas, não precisa pegar no bolso, que nem, por exemplo, para as pessoas economizarem. A Sabesp não colocou a sobretaxa, não colocou o bônus, não precisa pegar no bolso? Mas antes nós tínhamos que fazer a nossa lição de casa. A prefeitura não tinha feito a lição de casa. Como é que eu vou multar uma pessoa que não faz coleta seletiva se a prefeitura até 3, 4 anos atrás misturava o lixo que as famílias separavam? E não usam a sacola com bioplástico, né? E não usavam, agora vão usar. Então agora eu tenho como engajar as pessoas porque eu tenho infraestrutura para receber esse material. Eu não tinha infraestrutura para receber esse material. Nós instalamos. E quando eu fico repetindo e repetindo, são as 2 primeiras centrais mecanizadas da América Latina, é para sensibilizar as pessoas que o poder público acordou para o problema, está fazendo a lição de casa e está convidando as pessoas, com a ampliação da coleta seletiva, a se engajar num programa de sustentabilidade. O nosso meio ambiente não tem futuro se nós não cuidarmos dele. E vai ter a multa no curto prazo, tem aí uma... Que nem você cuida da sua própria saúde, você tem que cuidar da saúde do planeta. Então, todas as iniciativas da prefeitura, nós vamos agora lançar uma parceria público-privada para trocar toda a iluminação pública da cidade por LED. Já trocamos por vapor de sódio. Todas as lâmpadas hoje são amarelas, economiza energia. Agora nós vamos fazer uma segunda troca,
que é muito mais sustentável, por LED. Por quê? Economizamos 50% de energia elétrica, o que significa economizar água, porque a nossa matriz é hidrelétrica, e iluminar melhor a cidade. Toda a questão da mobilidade urbana é também uma questão de sustentabilidade. Então, o que eu quero dizer, Thiago, é que tudo isso se combina em torno do mesmo objetivo, que é tornar a cidade mais sustentável, pensando nas futuras gerações. Prefeito, mudando de assunto agora, entrando para outros assuntos importantes da nossa cidade, uma outra polêmica que a gente tem aqui na capital paulista é com relação às ciclovias. A prefeitura instalou uma câmera para contar o número de ciclistas que passam pela Avenida Faria Lima e pretende instalar em outros lugares. Tem o objetivo exatamente o quê? Mostrar para as pessoas que as ciclovias não estão lá sem que as pessoas usem, porque a gente recebe aqui uma enorme lista de mensagens dos ouvintes dizendo tem uma ciclovia aqui, ali, acolá, e as pessoas não usam. Onde é que as pessoas vão usar a ciclovia, prefeito? O que eu quero comunicar eu sempre insisto nesse assunto, não existe ciclista sem ciclovia. Eu, por exemplo, não deixaria meu filho pegar uma bicicleta, não gostaria que meu filho pegasse uma bicicleta em São Paulo sem ciclovia, porque eu considero uma atividade de risco. Os cicloativistas são bravos homens e mulheres que se dispõem a tomar um risco em nome de uma causa. Mas nem todo mundo é cicloativista. O ciclista tradicional é uma pessoa que quer sair e chegar no seu destino com segurança. Em todas as cidades do mundo, todas, as ciclovias vieram antes dos ciclistas. Simplesmente por uma razão muito simples. Quando as pessoas andavam de bicicleta, eu andei de bicicleta a vida inteira. O meu bairro tinha pouquíssimo carro. E tem ladeira, né? E tinha ladeira. Eu andava normalmente. Eu, até os 18 anos, não entrava em carro. Eu andava no Planalto Paulista, onde meus pais moram até hoje, andava de bicicleta para cima e para baixo. Mas não tinha carro. Hoje, uma pessoa no mesmo bairro em que eu nasci, toma um risco se andar de bicicleta. Agora, com as ciclovias, você vai voltar a ter uma cultura que já se teve no passado e que é o futuro. Se você for... As pessoas falam, em Amsterdã as ciclovias estão cheias. Pergunta para o prefeito de Amsterdã quantos anos demorou para instalar a malha cicloviária e as pessoas se habituarem e voltarem a andar de bicicleta. Por que Paris está investindo 490 milhões de reais para quintuplicar a sua malha cicloviária? Paris tem 10 vezes mais metrô que São Paulo. 10 vezes mais metrô. Mas tem um trânsito absurdo, como São Paulo, e está investindo não só em transporte sobre pneus de superfície, está voltando o ônibus para Paris, e os VLTs, se você for para Paris, você vai ver os veículos leves sobre trilho, e as ciclovias. Por quê? Porque ou a gente muda a matriz para o transporte. Você lembra as críticas que eu sofri em relação às faixas de ônibus? Sim, a faixa de ônibus tem que ser no centro, não lateral, não, porque mas foram as mesmas. Nós ganhamos 46% de velocidade, nós implantamos o ônibus noturno. Hoje você vai de terminal para terminal com 15 minutos. Mas os especialistas dizem, prefeito, que seria melhor que os ônibus estivessem no canteiro central das avenidas. Estão indo para o canteiro central. Então, mas por exemplo, a Paulista está indo a ciclovia e agora está se mudando na São João, embaixo do Minhocão, colocando a ciclovia no meio e colocando o ônibus na lateral. Mas nem toda a via cabe o corredor no meio. Por exemplo, eu vou te citar um exemplo, a Faria Lima. Ninguém reclamou da Faria Lima quando o corredor, o ônibus foi para a direita e a ciclovia para o canteiro. Agora, como é uma administração diferente, começam a reclamar. Deixa eu te dar um exemplo interessante, Thiago, para a tua reflexão. A Ponte Estaiadinha, você conhece? A Ponte Estaiadinha é aquela que sai da Avenida do Estado e cai na via expressa da Marginal Tietê. Tá certo? Certo. Não passa carro ali. Sabe quanto custou? Custou o preço de 2,5 vezes toda a malha cicloviária da cidade. Eu não vejo uma reportagem questionando o investimento que foi feito. Na Marginal Tietê, o governo do estado investiu 1,5 bilhão para alargar a Marginal Tietê numa atitude totalmente contrária a toda a literatura que diz que quando se amplia a malha viária aumenta o trânsito. Pois o que aconteceu? O trânsito hoje na Marginal Tietê é 80% superior. Antes da obra, gastamos 1,5 bilhão.
Dá para fazer 10 hospitais com 1 Mas bilhão agora, e meio. prefeito, muitas pessoas colocam que talvez... Ninguém questiona isso. Quer dizer, Não, você tudo bem, mas a gente está vendo a situação hoje. Não, mas você acaba com o verde da Marginal Tietê, você piora o trânsito da Marginal Tietê. Contrapartida ambiental é uma ponte que liga nada a lugar nenhum. Não passa carro, custou 85 milhões para fazer. E as pessoas estão reclamando do futuro, Prefeito, que é o mundo inteiro está fazendo faixa de ônibus e ciclovia. Então, se é para ganhar as pessoas, tem que fazer mais rápido. E de uma maneira um pouco mais organizada. Mais rápido do que eu estou fazendo? E de uma maneira que as pessoas consigam se do jeito que eu estou utilizar. fazendo, já tomamos uma ação do Ministério Público e graças a Deus o Tribunal de Justiça considerou improcedente. Você imagina mas se eu a faço prefeitura, mais quando se rápido identifica os erros, demora para corrigir. Mas qual é a cidade que fez mais rápido que nós, faixas de ônibus e ciclovia? Eu quero saber, eu quero conhecer. Não, mas a questão é que as pessoas precisam começar a usar de uma maneira mais rápida para o senhor ganhar a opinião pública a seu favor, senão não vai... Se todas as rádios da cidade... Críticas ficaram... Se a todas as rádios da cidade ficarem todos os dias, como eu ouço, dizendo, elas não são usadas, elas não vão ser usadas. Agora você fala, ó... Mas, por exemplo, uma pesquisa da Braciclo mostrou ontem agora, que precisa ter maior ligação com o transporte público, por exemplo. O transporte coletivo é uma alternativa, a ciclovia é uma alternativa, não é? Sim, mas por exemplo, a Braciclo, a gente falou de uma pesquisa da Braciclo ontem que diz que é necessário que as ciclovias cheguem melhor e mais rápido no transporte público, nas pontas, nas conexões. Eu não consigo fazer mais do que 400 quilômetros em menos de 2 anos. Não dá. Não, é humanamente impossível. Você está pedindo... Nós tínhamos 60 quilômetros de ciclovia até a minha posse. Eu estou entregando 400. Você está achando que está devagar. O que estava antes, então? Se eu estou devagar com 400 quilômetros em 2 anos, antes não existia o programa. Eram 60 quilômetros na cidade inteira. O Rio de Janeiro tem 450 quilômetros. Então, eu acho que essas campanhas... Eu acho legal a pessoa ser contra, ser a favor, muito pelo contrário. Para mim está tudo bem. Agora, o que eu vejo, assim, existe... enquanto a sociedade está buscando alternativas, o mundo está buscando... Hoje nós estamos com o pessoal da Bloomberg Philanthropies conversando sobre mobilidade. O Bloomberg, que não é nenhum cara de esquerda nem de nada, fez ciclovia em Nova York, apanhou durante anos. Hoje é uma pessoa que é reconhecida no mundo como uma pessoa que tomou as decisões certas, na direção certa, em proveito da sustentabilidade. Perfeito, só agora retomando outros assuntos também importantes. A alternativa qual seria alargar a rua? É essa a alternativa? A alternativa é a Marginal Tietê? Alargar a rua? Não, qual é a alternativa ao que está sendo feito? Não, onde é que no mundo está se fazendo diferente com inteligência? Onde? Eu passo uma boa parte do tempo dialogando com prefeitos ou delegações do mundo inteiro. Nós estamos fazendo o que tem de mais avançado em coleta seletiva, iluminação pública, ciclovia, faixa de ônibus, bilhete único mensal. Nós estamos fazendo as coisas que... Mas tudo com dificuldade, né? Lógico, não tem, tá com dificuldade em recurso, com dificuldade em várias frentes. Prefeito, falar em recursos, inclusive a ex-prefeita Marta Suplicy até criticou o senhor ontem, chamando até o senhor de irresponsável, por ter adiado a renegociação do indexador da dívida para o ano que vem. O cidadão paulistano não tem que estar em primeiro lugar em relação a essa ajuda que o senhor disse que precisava dar para o governo federal? Olha, eu não vou comentar declarações da senadora. Tá, mas de qualquer forma o senhor acredita que não era importante para a população nesse primeiro momento fazer a negociação, bater o pé, como fez o prefeito do Rio para esse ano? Não. Quem é que conseguiu, quem é que pautou a renegociação e conseguiu a renegociação no Congresso Nacional? Foi quem? Qual foi o prefeito que fez isso? O senhor foi o primeiro a pedir. Eu fui o primeiro a pedir e consegui. Não é que eu pedi e não consegui. Eu pedi e consegui. E responsável foi quem não cuidou do assunto. Quem deixou para lá. Deixou estourar no colo dos sucessores. Eu fui lá e consegui que o Congresso Nacional, Câmara e Senado aprovassem uma lei que todos consideravam impossível. Abati 26 bilhões de reais a dívida de São Paulo. É o maior trunfo dessa administração. Mas vai ficar só para a partir do ano que vem. Olha, é mais mérito nosso ainda. Porque eu não pensei no meu mandato, eu pensei na cidade. Prefeito, com relação a essa questão dos recursos, né? O governo do estado cortando recursos, porque deve ter uma diminuição da atividade econômica, com certeza deve ter uma menor arrecadação por parte de prefeituras e governos, e a partir de agora o governo do estado também demonstrou aí alguns problemas com empreiteiras. A gente está de denúncia, Operação Lava Jato, empreiteiras com dificuldades de caixa. A cidade de São Paulo tem sofrido com isso. A gente fez reportagem com o Adam Bazani recentemente, mostrando que os corredores de ônibus estão com lentidão no seu processo, problemas em obras. A prefeitura sofre, assim como o governo do estado e outras
com as empreiteiras nesse momento? Sofremos os 3 primeiros meses e estamos conseguindo agora retomar. Mas sofremos. Foram 3 meses muito difíceis. Porque nós ficamos com um grau de insegurança sobre repasses e reembolsos até que as regras ficassem mais claras. E como existem leis que precisam ser cumpridas, você não pode comprometer as finanças da cidade, nós tivemos a cautela, e eu acho que é uma cautela que todos tomaram, no Brasil inteiro, não foi em São Paulo. Todo mundo olhou para ver quais que seriam as regras do PAC para fazer as obras na medida da segurança de que os recursos federais chegariam. O que deve atrasar? O que a gente vai perder, vai ficar fora do cronograma por causa da dificuldade financeira? O Berrini e o Inajar, que foram comprometidos, estão sendo retomados semana que vem. Ontem saiu o decreto de 40 milhões para a retomada do Inajar. A gente conclui o Inajar e vai sair, se não sai hoje, sai semana que vem, os 25 milhões de recursos do Berrini, também para a conclusão da obra. Prefeito, entrando na área um pouco política agora, tivemos ontem a prisão do tesoureiro nacional do PT, hoje o partido está reunido, o senhor até apareceu aí nesses dias em propagandas da televisão, ao lado aí defendendo aí o Partido dos Trabalhadores. Isso deve atrapalhar o projeto político do senhor de reeleição? Olha, eu acho que o PT está vivendo uma situação difícil e precisa responder à altura do desafio que está colocado, né? Eu acho que o partido tem que tomar todas as providências para esclarecer a opinião pública sobre tudo, afastar as pessoas que comprovadamente estejam envolvidas em irregularidades. É óbvio que eu sou contra condenar quem quer que seja sem provas, e às vezes no Brasil você sabe que não se condena pessoas com provas, né? Você viu lá o caso do mensalão tucano, ficou 1 ano sem juiz. Mas a cúpula, não é bom, né? Mas isso. A cúpula do partido errou ao não exonerar, ao não tirar já da frente o João Vacari Neto logo no início das... É difícil julgar, porque eu estou muito distante desse debate. Eu não participo das instâncias partidárias, estou um pouco afastado. Mas eu acho o seguinte, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Assim como eu quero a punição de quem prejudicou a Petrobras, eu quero a punição dos tucanos lá de Minas Gerais que inauguraram o mensalão. Todo mundo tem que pagar. Não é porque tem estrela no peito que paga e o outro que tem bico, que é bicudo, não paga. Todo mundo tem que pagar. Errou, paga. Essa é a regra. Não tem religião, cor de pele, partido, gênero. Errou, paga. Agora tem que valer para todo mundo. Não pode valer para um lado só. Então o mensalão lá de Minas tem que andar, porque senão os crimes vão prescrever ali. Aliás, já estão prescrevendo. Isso não é bom. Nós não podemos, como cidadãos, torcer para quem errou e é tucano sair impune. Prefeito Fernando Haddad, muito obrigado pela conversa, visita conosco aqui no CBN São Paulo. Bom dia para o senhor. Obrigado. E precisamos esclarecer muito mais dúvidas ainda sobre a cidade, as perguntas foram muitas. Obrigado, prefeito. 10h31.